Mas algo importante é se dizer, isso funciona a curtíssimo prazo, tá? Isso a longo prazo, a gente vai vendo que todos esses excessos autodestrutivos, o nome já diz, causa destruição. Então aí o problema raiz é o que está sendo sustentado embaixo desse excesso. A raiz do problema, de fato. Uma vez eu tive uma situação e eu estava na terapia e eu estava com a minha psicóloga e minha psicóloga virou e falou assim para mim: "Luísa, fulano, esse fulaninho aí que você tá falando, ele não é o problema, ele é o sintoma". Aquilo ali, gente, foi disruptivo para mim, que eu falei: "Gente", e eu nunca mais esqueci, isso deve ter uns 5, 6 anos. Ou seja, o que que ela quis dizer com essa frase? Quando algo externo dói demais, a nossa tendência é olhar, colocar todo o nosso foco para o externo, para fora. Mas o externo quase nunca é a raiz do problema. Ele é o lugar aonde a dor encontra o palco, ou seja, onde ela tem mais foco. Então, a gente tem esse costume de achar que o problema está na pessoa, o problema está no acontecimento, mas na maioria das vezes todos esses excessos, eles são apenas o sintoma. Sintoma de quê? De que algo interno está pedindo atenção. Então, para vocês entenderem melhor, o externo, ele não causa a ferida muitas das vezes, ele toca a ferida. Aquele fulaninho que eu estava na terapia falando, ele não era a ferida, ele era o sintoma da ferida, ele era a dor que causava porque tocava na minha ferida. Mas a gente fica focando só, ah, no que está acontecendo, no que está acontecendo, no que está acontecendo, e a gente esquece que está tudo aqui dentro. Então, tudo que está externo, tudo que é externo é somente o cenário. A raiz é sempre interna. Muitas das vezes está sempre aqui dentro. E enquanto a gente só quiser resolver o cenário, o padrão ele sempre vai se repetir. Por isso que trocar o comportamento sem olhar para a raiz não vai sustentar, de fato, uma mudança. Inclusive eu falo isso no meu e-book, sobre que como a gente consegue quebrar esses ciclos? Com um comportamento diferente. Esse comportamento diferente nessas situações que são familiares para o cérebro é que vão começar a ajudar você a quebrar esse ciclo. E as pessoas, elas travam exatamente aí. E trava por quê? Porque em algum momento a gente vai precisar abrir gavetinhas que estão há anos fechadas, e isso é desconfortável. As pessoas não gostam daquilo que é desconfortável. E algo muito importante também, a autossabotagem ela não é uma inimiga, né, do jeito que a gente coloca. A autossabotagem nada mais é do que a proteção. O cérebro, ele constrói a maneira dele, o caminho dele de nos proteger. E muitas das vezes esse caminho de proteção, ele acaba não sendo tão benéfico para a gente. Por quê? Porque a gente vai mudando, né? As coisas vão mudando e muitas das vezes é como se o cérebro tivesse um caminho só. Esse caminho ele quer usar para tudo na vida. E às vezes um caminho que lá atrás deu certo não vai dar agora, não vai dar certo agora. É como se a gente tivesse um caminho novo e esse caminho novo, por ser novo, é diferente para o cérebro, não é familiar, e aí o cérebro fala assim: "Não, esse caminho aqui não, porque aqui a gente não conhece, aqui pode ter perigo lá no fundo, então não vamos por aqui, vamos por esse aqui que a gente já conhece, a gente já sabe o que que é". Tem algumas barreiras, tem algumas pedras no caminho, mas a gente já sabe lidar com esse caminho aqui. Esse aqui tá o caminho livre, ele começa a achar esquisito. Então o cérebro ele prefere impedir esse avanço do que correr o risco de reviver aquela dor. Como que a gente começa a encerrar esses ciclos, né, autodestrutivos? Primeiro, a gente tem que parar de enxergar esses comportamentos e esses excessos como o único inimigo, porque ele não é. Pelo contrário, ele é uma red flag te mostrando: "Olha, aqui tem algo que a gente precisa ter atenção". Ou seja, se eu saio muito, se eu tenho muitos excessos, se eu vivo embalada, igual, né, eu fazia de eu sempre estava numa festa, eu sempre estava com gente, sabe, se esse excesso aqui tá aqui,
Já ouviu aquela frase: "Todo excesso esconde uma falta"? É falta de quê? É falta de consciência daquilo que está dentro de você. Então a gente precisa se questionar: se isso aqui está aqui por um motivo, vamos entender esse motivo? E aí muitas das vezes o ciclo ele só vai acabar quando ganha uma linguagem, então é importante também você nomear as coisas, né, lembra, o cérebro ele não gosta de não saber o que que é isso, então a gente precisa dar um nome. De fato, poxa, eu tenho essa crença aqui de rejeição e essa crença faz com que eu pense que todos ao meu redor o tempo inteiro vão me rejeitar o tempo todo e ensinar o corpo a tolerar o bem. Muitas vezes quando a pessoa ela começa a se cuidar, ter constância, viver saudável, ter relações saudáveis, avançar mesmo ali em um caminho, surge ansiedade, surge culpa, surge crises, aquela sensação, sabe, de: "Ah, eu acho que alguma coisa vai dar errado". E isso não é uma regressão, você não está regredindo, é só o corpo estranhando segurança. É como se você se acostumasse muito com o caos, e aí quando tá tudo bem, o corpo ele começa a sentir falta daquilo. Ele precisa daquela adrenalina, daquele frio na barriga, e não, você não precisa, tá. A gente precisa ensinar o nosso corpo a tolerar o que é bom. Quando eu comecei a namorar meu marido, eu pensei em terminar com ele, olha que loucura, ele era tudo que eu queria, estava tudo lá do jeitinho que eu escrevi, tudo que eu pedi, ele foi a manifestação, assim, gigantesca na minha vida. E eu pensei em terminar com ele, por quê? Porque aquela sensação que eu estava experimentando de viver um amor saudável, um amor correspondido, um amor bonito mesmo, me deixava apavorada. Pode parecer confuso, pode parecer contraditório, mas é isso que acontece, porque o nosso cérebro ele sempre vai procurar o que é familiar. E se o que era familiar para mim era confusão, se o que era familiar para mim era falta de respeito, gritaria, relacionamentos abusivos, rejeição, desamor, quando eu encontro o oposto, eu vou travar, eu vou falar: "Gente, eu não sei lidar com isso aqui", porque de fato não sabe. Então a gente precisa ensinar o nosso corpo a tolerar o que é bom e trocar a fuga por permanência. A gente tem uma coisa louca, né, de achar o tempo todo que a gente tem que estar ali garantido de alguma coisa. A gente quer garantia de tudo, garantia de que vai dar certo aqui, garantia de que esse trabalho eu vou ficar para sempre, de que essa pessoa não vai me fazer mal nunca. A gente, sabe, tem essa coisa da garantia, a gente quer muito mais segurança. Só que a gente não tem garantia de nada na vida. Então, trocar essa fuga, trocar esse medo por uma coragem. A gente precisa permanecer, mesmo que talvez ali na frente seja um pouquinho desconfortável, mesmo que a gente passe por situações ali que às vezes a gente não queria passar. Mas a gente precisa olhar tudo como uma aprendizagem. Se você está dando um passo, por mais que esse passo doa um pouco, você está ensinando a seu corpo, a sua mente a avançar, a ir para frente, não ficar parado. A nossa vida ela precisa de movimento. Quando a gente para aqui por medo, você entende que isso vai fazer muito mais mal do que bem? A gente nunca vai ter segurança de tudo 100%. Eu gosto sempre de falar sobre a corda bamba. A corda bamba, se você for ver, ela é bamba. Você vai ficar assim. Uma hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro, mas você tá ali, você tá andando e você tá é seguro? Não, porque você pode cair, mas você tá indo. Isso é equilíbrio. Para mim, a corda bamba é a melhor ilustração do que é equilíbrio na vida. Então, se você hoje identifica que você tem ciclos viciosos de autodestruição, isso é uma autossabotagem, você tem medo de avançar naquilo que é novo, e muitas vezes o novo é bom, não necessariamente vai ser ruim. Você sair daquilo que é familiar, principalmente que coisas ruins, né, que para você são familiares e você começou a ter essa noção, eu te convido a realmente permanecer no desconforto e entender que às vezes não é porque é desconfortável que é ruim, às vezes o bom ele vai te trazer um certo desconforto, por quê? Porque não é familiar.
Eu tenho um mapa para vocês que fala exatamente sobre isso, sobre o ciclo da autossabotagem. E se você reconhece que hoje você vive num ciclo de autodestruição, né, esse ciclo vicioso de autossabotagem, onde você não consegue avançar para aquilo que você deseja, por medo muitas vezes, ou então: "Luísa, eu nem sei, eu só sei que eu tô parada e eu não consigo avançar em nada". Vou deixar aqui embaixo o link para esse e-book para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão começar a ter um pouco mais de clareza do que vocês precisam fazer.